Desacelerar para viver. Eis o que o ser humano precisa fazer urgentemente. Nesta vida exageradamente acelerada de forma artificial, onde não resta tempo para nada, onde não se contempla coisa alguma, porque tudo é a 1000 por hora. É como se o ser humano estivesse dentro de um carro, passando em meio às mais belas paisagens, mas de forma tão rápida que não consegue aproveitar nada, não consegue contemplar nada, não consegue vislumbrar o horizonte, o sol, as árvores, as flores, as montanhas. Eis como o ser humano se tornou indiferente à vida por causa dessa correria maluca, desta aceleração artificial. É fato que a vida é movimento, o movimento é uma das leis da vida. O ser humano precisa estar sempre se movendo para alguma coisa, porque do contrário ele paralisa, mas o verdadeiro movimento é interior. Não adianta estar numa correria externa se dentro de si o espírito está estagnado. O que está em movimento no ser humano, na maior parte das pessoas, na maior parte dos casos, é apenas a mente. Esta mente estimulada artificialmente, esta mente estimulada pelas promiscuidades, esta mente seduzida pelas mentiras, as enganações, é que vai tornando tudo tão rápido. Vai cada vez mais apertando o passo, de modo que o essencial não seja visto, não seja percebido e não seja sentido. É como se a mente estivesse distraindo o ser humano com essa correria. E está distraindo mesmo, porque por trás da mente humana estão as trevas, as formas de pensamentos que estão aí no entorno da Terra. Falo dessas formas de pensamentos negativas, que são formas trevosas, constituídas por meio da irradiação do ódio, da raiva, da ganância, da vaidade, da arrogância, da prepotência. Verdadeiros fantasmas e demônios constituíram-se neste anel trevoso. E isso age sobre a mente humana, isso acelera artificialmente e erroneamente a mente humana, de modo que distrai o ser humano, tira o seu foco, não lhe permitindo sentir, ouvir e reconhecer o seu espírito. O espírito busca sim o movimento, mas de forma equilibrada, de forma moderada. O espírito não busca a correria maluca, mas sim a mobilidade, a movimentação, a fluidez. A fluidez é a via do espírito, é o caminho do espírito. Enquanto que a correria maluca, que enrijece no fim das contas, é a via adotada pela mente, que busca apenas as aparências, a megalomania, as vaidades, e isso acaba depois estrangulando a vida, porque é uma semeadura maldita que vai resultar numa colheita maldita. E por isso a vida humana está tão amaldiçoada, porque as pessoas lançaram mão de sementes malévolas da pior espécie, de tal forma que a vida humana, a vida moderna hoje está amaldiçoada. Então é preciso desacelerar para viver, desacelerar um pouco a mente que está hiperativa. As pessoas estão hiperativas, as crianças estão hiperativas, os adolescentes estão hiperativos. Em seus celulares, em seus videogames, em seus computadores, no mundo virtual. As pessoas estão tão rápido nessa vida que não percebem as coisas simples. Como o viajante que passa a 1000 por hora pela estrada, num campo belíssimo, sem perceber coisa alguma por causa da velocidade exagerada. O ser humano precisa agora reduzir essa correria para reencontrar-se consigo mesmo, para reaprender a viver, porque as pessoas desaprenderam a viver. A arte da vida tornou-se algo completamente estranho para a maioria esmagadora dessa humanidade,
porque tudo está muito no cabeção. E o cabeção é a periferia, o cabeção é a superfície. O cabeção é apenas aquela casca externa, e quem valoriza a casca externa não tem acesso à polpa, não tem acesso à semente, o núcleo, onde está a possibilidade de geração de novas coisas verdadeiramente interessantes, produtivas, agregadoras e fomentadoras de resultados positivos. Hoje os resultados da humanidade são efêmeros. Que resultados observamos? Quais são as consequências das ações humanas? Apenas o caos, a doença, a enfermidade, ou seja, o colapso que se aproxima cada vez mais. Muitas pessoas negam o colapso, dizendo que as coisas sempre foram como estão sendo, mas está aí. As crises climáticas, quantos incêndios pelo mundo afora, ou quantas tempestades, chuvas, enchentes, as guerras, as polarizações políticas, a ansiedade, a depressão, seja coletivamente ou individualmente, as pessoas estão colapsando, estão perdendo as perspectivas, a vida se tornou muito sem sentido. É fato que as pessoas não têm sentido para suas vidas, não experimentam e não sentem um sentido. E daí ficam se alienando com as tecnologias, com as riquezas, com a promiscuidade, a sensualidade, a sexualidade, as aparências, todas essas efervescências do ego. Este ego efervescente vai espalhando suas mentiras, suas ilusões e seus venenos, intoxicando, drogando e anestesiando as pessoas. E daí elas não querem mais acordar, porque a essa altura, acordar significa reconhecer que o caminho até então percorrido está errado, que faz-se necessário dar meia volta e voltar novamente ao verdadeiro rumo, algo que a maioria das pessoas não quer, porque simplesmente quer seguir adiante, terceirizando a sua vida para alguém, colocando a sua vida nas mãos de alguém, seja de políticos, sacerdotes, espiritualistas bagaceiros que vendem suas propostas megalomaníacas aqui na internet para os extraterrestres, ou seja, o que mais existe por aí são terceirizadores das suas responsabilidades e aqueles que vendem pseudo-soluções para salvar toda essa massa de pessoas irresponsáveis e inconsequentes que querem simplesmente uma saída fácil para seus problemas. A única saída hoje é desacelerar para viver. Desacelerar essa mente que está a 1000 por hora e deixar novamente o Espírito vir à tona, o Espírito se manifestar, o Espírito se mostrar, para que o ser humano possa se tornar uma criatura desperta, uma criatura una com o todo, uma criatura acoplada ao todo, uma criatura que trabalha para o todo, sentindo-se feliz com esse trabalho. O trabalho verdadeiro que traz felicidade é o trabalho espiritual. Quando o ser humano alcança um grau de humildade em que ele se coloca à disposição da vida, à disposição da luz, para atuar como um instrumento aqui. Este é o verdadeiro trabalho. É o trabalho interior, como explicou Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade, que depois acaba se manifestando num trabalho exterior. Se o ser humano primeiramente não fizer o seu trabalho interior, o seu trabalho exterior será em vão, será vazio. Por que hoje trabalhar para a maior parte das pessoas é algo sem sentido? Porque falta o trabalho interior. Mas mesmo quem faz o seu trabalho interior não encontra sentido no trabalho, porque o trabalho hoje é muito artificial, é muito mecânico e está desconectado da ordem natural do universo. A forma como o trabalho está constituído e configurado hoje é em desarmonia com as leis espirituais.
E somente é possível se harmonizar com as leis espirituais se o ser humano desacelerar a sua mente, se colocar a sua mente no seu devido lugar, como um instrumento do Espírito. Se o ser humano cultivar e alimentar essa humildade dentro de si, porque para desacelerar a mente faz-se necessário humildade, porque a mente tornou-se arrogante. O ser humano precisa primeiramente vencer-se a si mesmo, vencer o seu ego mental, para então poder ser, fluir e realmente fazer a diferença nessa vida, na perspectiva espiritual, se conhecendo, realizando o trabalho interior para poder fazer um trabalho exterior útil, positivo e agregador, porque o trabalho exterior hoje não vem sendo útil, vem gerando apenas lixo, confusão, guerras, brigas, doenças, enfermidades, ansiedade, depressão, ou seja, o trabalho exterior no mercado de trabalho, da forma como o sistema está organizado, tudo isso faz adoecer. Por isso, agora, mais do que nunca, faz-se necessário desacelerar disso tudo um pouco, para poder ser. Desacelerar dessa loucura para poder viver. Porque se o ser humano continuar a 1000 por hora nessa vida artificial, ele vai perder o bonde. Estamos em momentos cruciais da história da humanidade. O juízo final está aí, próximo daquele momento do limite em que será processada a separação do joio e do trigo. E quem não acordar até lá, perderá o bonde, deixará o bonde passar e ficará para trás. E terá as suas almas desintegradas. Ou seja, todo o corpo fino material, que se constituiu através das vivências aqui, a alma que tem várias cavidades, tudo isso vai ser desintegrado, para que por fim reste apenas o espírito na sua originalidade, como era quando saiu do plano espiritual buscando a conscientização aqui. O ser humano que não acordar até o momento da separação do joio e do trigo terá a sua consciência desintegrada, deletada. Aqueles que não quiserem acordar e que desenvolveram a sua percepção, a sua consciência para o lado errado, vão perder essa percepção, essa consciência, vão ser moídos, restando novamente a semente espiritual que um dia veio em busca da autoconscientização através das encarnações aqui na vida terrena. É uma questão de tudo ou nada, acordar ou sucumbir. E o primeiro passo é desacelerar. Desacelerar para viver, para poder ter tempo para as coisas, porque sem tempo não se faz nada. E as pessoas hoje andam sem tempo nessa correria maluca, desperdiçando energias, desperdiçando seus estímulos com coisas inúteis, sem aprender nada, porque nessa correria, nessa aceleração artificial e desagregadora não se aprende nada e não se pode ser. O que resta é apenas o fantoche humano que vai aos trancos e barrancos tropeçando nas estradas da vida sem aprender coisa alguma. Então o segredo é desacelerar para viver, desacelerar a mente para poder ser, para que o espírito possa de novo se manifestar e impor o verdadeiro ritmo, que é o ritmo equilibrado, a velocidade equilibrada, onde resulta tempo para tudo, para o lado material, mas acima de tudo para o lado espiritual do ser humano, para que o lado material possa ser empreendido corretamente em harmonia com o lado espiritual. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!